Marcos capítulo 16, versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Gente, o que a gente precisa entender? Esse aqui é o ponto central do Evangelho que nós cremos. Esse aqui é o ponto central do cristianismo, da nossa fé, e tudo gira em torno disso, da ressurreição. Se a gente for pensar em bondade, em discursos entusiasmados, lição para a vida, bons exemplos, bons ensinamentos, pessoas que inspiraram outras pessoas, muita gente já passou pelo mundo e fez isso. Muita gente bacana, né? Muita gente morreu e sofreu em causas sociais, lutando por justiça, querendo melhorar a condição dos pobres, ou querendo acabar com conflitos raciais, por exemplo, né? Então, assim, algumas pessoas passaram por esse mundo e deixaram realmente uma marca, um legado. Isso é indiscutível, né? A gente pode pensar, por exemplo, escrever alguns nomes aqui para a gente, que até hoje, né, a humanidade gira em torno, pelo menos a nossa parte aqui do mundo, do que esses caras falaram. Por exemplo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, pensaram, disseram, descobriram coisas que são bases de muitas sociedades, da democracia. É uma coisa, né, impressionante. A gente tem, por exemplo, o rei Davi, o Salomão, o que esses caras tinham de sabedoria, o que esses caras falaram, o que eles fizeram, Moisés, né? É tudo nego top, é tudo o cara que marcou o mundo, né? O mundo foi outro depois da presença desses caras, o apóstolo Paulo. Tem o Freud também, que apesar de muitas coisas que o Freud fala já está na Bíblia, né? Há muito tempo, essas questões internas, emocionais, se você ler Salmos, Provérbios e Eclesiastes, você vai descobrir um monte de coisa. Mas ele começou a descobrir uma outra dimensão do homem, né? Ou pelo menos foi ele que começou isso, a questão do inconsciente, do que acontece do lado de dentro. Todas essas coisas. A gente tem o Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, pessoas que pararam guerras, que mudaram as suas cidades, mudaram os seus países. Eu acredito que todos esses homens foram usados por Deus, independente da sua religião, para abençoar a humanidade. E, né, várias outras pessoas que passaram por aqui. E o que aconteceu com esses caras? Todos eles morreram. Todos morreram, né? Fizeram coisas muito boas, deixaram discípulos, deixaram algumas ideias que revolucionaram o mundo, mas todos eles morreram. E eles continuam mortos. Quando a gente tem em Jesus um modelo de inspiração, de alguém que fez o bem, quando a gente vê em Jesus um grande professor, um cara, porque Jesus ele falava umas coisas que eram muito revolucionárias, porque a gente já leu e já aprendeu sobre isso, mas ele falou numa época em que ninguém pensava essas coisas, né? Por exemplo, essa questão que hoje está muito forte do feminismo, do respeito à mulher,
de valorizar a mulher, de igualdade. Jesus fazia isso há 2000 e poucos anos atrás, numa sociedade totalmente machista até o último ponto, assim, de que tinha um pessoal que estuda aí, fala que tinha uma oração que os fariseus faziam, que era assim: Deus, eu te agradeço em primeiro lugar porque eu não sou uma mulher, né? Depois eu não sou um cão, e depois eu não sou um samaritano. Então, tipo assim, o cara agradecer a Deus pelo fato dele não ser mulher, porque mulher era uma subclasse. Jesus foi de encontro a esse pensamento e valorizou as mulheres assim num absurdo. Chamou elas para o ministério, chamou elas para estarem perto dele, valorizou, curou, escutou, deu atenção, até para prostitutas, que era a última classe de mulher que tinha. Então, muita coisa ele fez assim, foi revolucionário. Por isso que, quando falam que o cristianismo é machista, quem fala isso não entende nada do que Jesus fez. Porque se teve um cara que começou a valorizar a mulher nesse mundo, foi Jesus Cristo, né? E aí você vê na Bíblia, depois Paulo continuando, e ele fala assim: porque hoje não existe diferença entre judeu e grego, né? Nem homem nem mulher, todos nós somos um para Jesus Cristo, e ele morreu e acabou com a separação. Quando a gente então pensa em Jesus só como alguém que teve boas ideias, ou foi um ótimo exemplo, ou fez o bem, a Madre Teresa de Calcutá fez o bem para muita gente. Mas quando a gente pensa em Jesus só assim, a gente está reduzindo ele. A gente está reduzindo Jesus. Quando a gente lê a Bíblia como um modelo daquilo que Jesus Cristo fez, de como a vida pode ser diferente, e de como aquilo que Jesus ensinou pode transformar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a gente está reduzindo o Evangelho. Porque qual que é a diferença de Jesus Cristo para todos esses outros caras? Fala assim, qual que é a maior diferença? A diferença é que Jesus Cristo ressuscitou. No momento em que Jesus Cristo ressuscitou, porque até então havia uma expectativa sobre Jesus, se ele era quem ele falou que ele era, né? Era o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo para libertar os oprimidos, e toda aquela oração que Ana, que Zacarias fizeram, tal. Então havia uma grande expectativa, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Elias, Jeremias, um dos profetas? Não, mas você é Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então havia toda uma expectativa, uma série de palavras a se cumprir. E qual o momento exato em que Jesus mostrou que ele era quem ele era? Foi no domingo de manhã, no dia da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele falou: eu sou quem eu disse que eu sou. Então, o ponto chave do Evangelho não é a morte de Jesus. Talvez soe, porque a gente fala muito da morte de Jesus, e talvez soe um pouco estranho eu falar que não é o ponto crucial, porque a cruz é o centro do Evangelho, né? A gente pensa que a cruz é o centro do Evangelho. Mas se Jesus fosse crucificado e continuasse morto, ele seria igual a todas as pessoas que foram crucificadas e morreram, inclusive Pedro. Então, a base e o centro, o epicentro do Evangelho é que o objetivo da cruz nunca foi o túmulo, sempre foi a ressurreição. Sempre foi a ressurreição. Então, o nosso Evangelho, ele é o Evangelho da ressurreição, não é o Evangelho da morte. E o que eu acho, pelo menos eu penso isso, tá bom, gente? A gente pode pensar diferente. Mas o que eu entendo é que foi dado tanto valor para o sofrimento de Jesus e para a morte de Jesus, e é tão ensinado que nós temos que sofrer nesse mundo porque Jesus sofreu, nós temos que morrer porque Jesus morreu, nós temos que passar pelas lutas e pelas angústias, mas sabendo que Deus está conosco, e foi dada tanta ênfase no sofrimento que as pessoas não aprenderam o poder da ressurreição.
Porque se Jesus viesse para o mundo, ele só ensinasse, sofresse e morresse, ele ia ser igual qualquer um desses caras que eu falei aqui. Mas por que Jesus é diferente? Por que a gente está aqui nesse domingo de manhã? A gente podia estar jogando bola, podia estar dormindo, podia estar na piscina, a gente podia estar fazendo qualquer coisa. Por que a gente está aqui? Porque Jesus ressuscitou. Porque ele está vivo. Essa é a diferença que tem que estar na nossa vida. Então eu percebo uma propagação do evangelho em que a gente sofre, em que a gente passa por lutas e por angústias, mas que a gente não vive o poder do evangelho ressurreto e vivo. E muitas pessoas, elas vêm para o culto, elas se reúnem em cultos, em celebrações e atividades da igreja, como se fosse para trazer flor para o túmulo de Jesus. Tudo que ele fez foi tão bonito, tudo que ele ensinou foi tão legal. Puxa, mas se ele estivesse aqui hoje, a minha vida seria diferente. Mas se Jesus, ele estivesse aqui, ele daria um jeito na minha casa, sabe? Puxa vida, mas foi tudo tão bom, eu vou lá honrar ele. Aí manda coroa de flores, sabe? E aí compra saudades eternas, Benão e família, né? E coloca a faixa na igreja. Porque aí a gente então se sente comovido com tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Gente, enquanto a ressurreição não for o centro do evangelho na nossa vida, nós não vamos viver o poder de Deus. Nós não vamos viver o poder de Deus. Porque na nossa cabeça vai ter sempre a imagem de um Jesus sofredor e que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas não um Jesus que ressuscitou para que a gente tivesse vida e tivesse vida com abundância. Essa é a diferença. Estão conseguindo entender ou não? Amém. Amém. Então, o diabo, ele não vai conseguir destruir o evangelho. Não vai. Se o diabo aparecer para você, né, com aquele chifrão, aquele rabão, e, né, aquele tridente, e falar: Jesus não existe, Jesus é mentira, você... diabo mais mal feito, né? Ó, você não vai acreditar nele, ainda mais se ele tiver essa voz de pamonha que eu fiz aqui. Não vai acreditar nele de jeito nenhum. Sabe que Jesus não existe, que tudo isso é mentira. Ele não vai. Mas sabe o que eu acho que ele faz? Eu acho que ele dilui o evangelho a ponto do evangelho não fazer mais efeito na vida das pessoas. Então, por exemplo, você tem que tomar um remédio lá, você tem que tomar um copinho lá do xarope, 10 ml, 2 vezes por dia, durante 3 dias, para que você seja sarado. E a pessoa vai lá, toma um xaropinho, passa 3 dias, sarou da tosse, da gripe, do pulmão, daquilo que estava enfermo. Você pegar esses mesmos 10 ml e você virar no galão de 20 litros que você tem lá na sua casa, e você beber esse xarope diluído nesses 20 litros de água, vai fazer algum efeito na sua vida? Não vai. Por quê? Porque perdeu o poder. Porque perdeu o poder. O remédio está lá, você sabe que ele existe, você colocou a dosagem certa, você tomou na hora certa, só que ele não vai fazer efeito. Por quê? Porque ele está diluído. Com o evangelho acontece exatamente a mesma coisa. Quando o evangelho ele é diluído, ele vai sendo diluído, ele está lá. Ele existe. Você sabe que ele existe, você acredita nele, mas ele não tem poder na sua vida. Ele não tem poder na sua vida. Esse evangelho diluído é o evangelho que não fala, que não entende, que não tem como centro a ressurreição. Porque o evangelho é diluído em a gente dar bons exemplos, a gente dar bom testemunho, né, que a gente gosta de usar essa frase, em fazer o bem para as outras pessoas, a gente
o evangelho ele é diluído na gente ter bom comportamento e um padrão moral elevado. E a gente ter uma vida que seja uma vida honrosa. Alguma coisa disso é errada? De jeito nenhum. É o evangelho diluído em que a gente passar por sofrimentos ou lutas faz parte do plano de Deus para nós, para que sejamos purificados e para que a gente mostre a fé que a gente tem. E aí vai diluindo. E aí você para pensar, e aí eu estou falando dentro das igrejas, dentro das comunidades de fé, dentro das pessoas que se reúnem para adorar a Jesus, como nós aqui, dentro das pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam em tudo que está escrito na Bíblia. Essas pessoas, elas têm a vida exatamente igual às pessoas que não acreditam em Jesus. Aí eu pergunto, como pode isso? Como pode? As pessoas acreditam em Jesus, as pessoas acreditam na Bíblia, se reúnem, fazem todo o ritual de adoração, levanta a mão, entrega o dízimo, ora, e a vida é exatamente igual a de uma pessoa que não entra na igreja. Como pode? Porque o evangelho foi diluído. O evangelho diluído, ele é igual a pessoa que toma o remédio diluído. Se ela toma ou se ela não toma, não faz diferença. Porque não tem poder. Porque não tem um poder curador e transformador. Porque não tem um poder que faz a pessoa sair de um estágio da vida dela e ir para outro estágio da vida dela. Não tem poder. Não tem poder. Eu sou o cara mais por fora do mundo gospel que vocês podem imaginar. Às vezes eu digo, não, você conhece o pastor fulano de tal? Eu falo assim, cara, não conheço. Alguém me manda, né, uma pregação, fala, você conhece esse cara aqui, que ele é tal, eu não conheço. Tem esse ministro do louvor. Gente, eu sou mais por fora do que acontece no mundo gospel, dessas coisas que vocês podem imaginar. De verdade. Às vezes nem pareço pastor, porque eu não conheço ninguém, não me interesso por saber o que está acontecendo. E aí um amigo meu, um cara muito de Deus, me mandou 2 vídeos de uma briga que está saindo aí entre 2 pastores conhecidos, né? E aí ele perguntou o que eu achava disso. Aí eu vi uns pedaços lá, falei, cara, de verdade, eu não acho nada e eu nem tenho interesse de ouvir, nem tenho interesse de julgar. Eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho que cuidar daqueles que são meus e cada um vai dar conta do que está fazendo. Então eu não vou ficar entrando na briga dos outros, nem ficar falando quem está certo e quem está errado. E aí a gente conversando sobre isso, esse cara estuda muito, conhece muito as coisas de Deus, a gente começou a conversar, porque eu já li muito, já estudei muito sobre muita gente, principalmente o que sempre me atraiu assim no estudo dessa parte das coisas de Deus, era avivamento, milagre, manifestação de poder, e cura, libertação, cura interior e libertação, né? E a questão do evangelismo, né? Então todas essas coisas eu sempre li muitos livros de muitas pessoas, conheci muitos ministérios e tal. E aí conversando com esse cara, de todas as pessoas que eu li, que eu vi, caras assim, que chacoalharam o mundo, que levavam multidões e milagres comprovados mesmo, assim. E eu só pensei isso quando eu estava falando com ele, né? Só teve um cara que todo o material que eu li dele, todas as pregações que eu vi dele, só teve um cara que parecia que era feliz porque conhecia Jesus. Só um. Eu li sobre John Wesley, Wigglesworth, M. Semple Mark-Persson, Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke, Charles Spurgeon, mais uns aí que menor que eu nem lembro o nome.
E de todo mundo que eu lia e o jeito que o cara falava, só um cara, parecia que era um cara feliz porque tinha encontrado Jesus. O nome dele é Tommy Lee Osborne, né? Conhecido como T.L. Osborne. E nos livros dele, na maneira como ele pregava, e aí eu estou dizendo do que eu vi nos livros, tá bom? Eu nunca convivi com o cara, né? Morreu acho que faz uns 4 anos, se não me engano. Ele era um cara que ele parecia ser feliz por ter encontrado Jesus. Todos os outros estavam envolvidos em polêmica, em briga. Um falava mal, o outro traiu a mulher, o outro separou o casamento, o outro vivia o inferno, o outro achava que era maior que o outro achou que Deus chamou ele para construir uma cidade. Era uma bagunça, uma bagunça. Esse cara, ele teve um ministério de 80 anos e eu nunca vi ninguém falar mal dele. 80 anos de ministério, ou 70 anos de ministério. E nunca ninguém falou mal do cara. E aí, quando eu desliguei, né, que eu estava conversando comigo, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu sempre gostei mais dele porque ele parecia que era o único cara que era feliz porque era crente. E aí eu comecei a me perguntar isso, né? Eu falei assim, quantas pessoas hoje são felizes porque conhecem a Jesus? Sabe, de ser feliz assim, tipo, sou feliz. Saiu uma pesquisa de uma igreja dos Estados Unidos, chama, se não me engano, foi na Willow Creek, lá em Chicago, e perguntaram para as pessoas qual é o motivo delas estarem na igreja, ou elas irem para a igreja. E a maioria das respostas era tipo, porque é isso que Deus quer que eu faça, porque eu preciso ser abençoado, porque eu estou com dificuldades e tal. E ele falou assim, que uma pequena porcentagem das pessoas respondeu assim, eu vou para a igreja porque eu gosto. Eu vou para a igreja porque eu gosto. E sabe que eu fiquei pensando nessas duas coisas ontem? E eu queria que você refletisse duas coisas. A primeira, você é feliz? Não precisa responder, nem fazer sim, nem amém, nem sou feliz em nome de Jesus pela fé. Não, quero que você só pense. E a segunda coisa, por que você vem na igreja? Por que você vem na igreja? Porque o Evangelho, ele virou uma coisa pesada. Ele virou uma cobrança, ele virou uma busca por algo inalcançável. Eu me esforço para buscar Deus, eu me esforço para ter mais de Deus, eu me esforço para que Deus olhe para mim, eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus me veja, pois eu não posso deixar que Ele siga sem me perceber. Eu vou brigar com o anjo, eu vou brigar com o anjo, segurar o anjo, agarrar o anjo, não vou deixar subir, né? Até que o anjo me pergunte o que queres que eu lhe faça, eu vou falar, me dá a minha bênção para depois, me dá a minha bênção para depois. E aí a gente vai aprendendo o que é com Deus, e assim é essa luta, e aí a gente tem que fazer, e é o sofrimento, e a gente tem que passar pelas tribulações do mundo. E eu comecei a perceber, e eu falei assim, cara, quase ninguém é feliz pelo simples fato de conhecer Jesus. Tem alguma coisa errada com o evangelho que a gente acredita? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Poucas pessoas gostam de ir para a igreja. Elas vão por esses motivos, porque Deus manda para que elas não sejam castigadas, porque elas precisam de alguma coisa. Mas e aquela alegria de você falar, pô cara, eu vou lá porque eu vou adorar a Deus, eu vou encontrar com os meus irmãos e eu gosto de estar naquele lugar porque ali eu me sinto bem, ali eu sinto o Espírito Santo, ali está tudo bem. Tem alguma coisa errada, irmãos? Sabe por quê? Porque não é o evangelho da ressurreição. Quando a gente só pensa na obra de Jesus do ponto de vista do sofrimento e das coisas que Ele fez, o nosso evangelho não é um evangelho completo. Quando nós entendemos o evangelho da ressurreição, a nossa cabeça muda.
dá uma trava na nossa cabeça, porque é interessante isso que aconteceu aqui no texto, né, que o anjo falou assim, ó, vocês vão correndo, digam para os discípulos e para Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia, e lá vocês o verão. As mulheres, tremendo e assustadas, fugiram e não disseram nada a ninguém, porque elas estavam amedrontadas. Mas, gente, vamos pensar, se a gente não é essas mulherzinhas aqui, vamos parar para pensar. Elas sabiam tudo de Jesus, elas escutaram Jesus falando, elas viram os milagres, Jesus falou que ia ressuscitar, estava tudo certo. O sofrimento que elas viram Jesus passar na cruz foi doloroso para elas, né? E elas amavam Jesus, elas estavam indo lá para honrar Jesus, para prestar o seu culto para Jesus. Está tudo certo, igual a gente. Quem aqui já viu algum milagre acontecer? Levanta a mão. Levanta a mão mesmo, senhor. Quem já viu? Seja milagre de cura física, ou de restauração de uma vida, ou restauração de um casamento, sei lá, alguma coisa que fala assim, cara, foi Deus que colocou a mão aqui, levanta a mão. Ó, quase todo mundo. Vários, ó. Minha irmã aqui que já viu para aqueles que não viram, não é verdade? A gente sabe o que Jesus falou. Palavras de Jesus já impactaram a nossa vida. A gente já se doeu também quando a gente pensa, quem aqui chorou quando assistiu Paixão de Cristo? Levanta a mão, eu quase morri no cinema. Eu quase, de verdade, fiquei chorando umas 4 horas quando assisti aquele filme. Então a gente já sentiu essa dor de Jesus, a gente compartilha do sentimento dessas mulheres. A gente vem para a igreja e quantas vezes nós ofertamos para a igreja, nós entregamos para a igreja, seja o nosso dinheiro, às vezes que não estava sobrando, que estava faltando, mas pela nossa consciência a gente entrega, ou o nosso tempo, né, precisava ficar com a família, ou estava correria, mas a gente veio, ensaiou, arrumou a igreja, fez alguma coisa porque a gente queria honrar a Deus, e a gente entende o valor dessas coisas. Todos nós já fizemos isso. Só que aí, nesse ponto, acontece uma coisa, elas estão indo lá no sepulcro, elas estão indo lá com o coração doído, porque o amigo delas, o líder delas tinha morrido, o cara que tinha curado uma, expulsado o demônio da outra, o cara que mostrava a vida de uma maneira diferente, tinha morrido a esperança, e elas chegam lá, a pedra do sepulcro está do lado de fora, quando elas olham tem um cara sentado e fala assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, e elas ficam apavoradas. Não entra na cabeça delas. Não entra na cabeça delas. E ele fala, fala para os discípulos e fala para Pedro. Eu acho só interessante essa frase, fala para os discípulos e para Pedro. Será que Pedro parou de ser discípulo de Jesus? Interessante a gente pensar nisso, né? Por que não fala só para os discípulos? Discípulos e para Pedro. Talvez Pedro, por causa da traição lá, estivesse meio chateado, falando, eu não sirvo para isso. Depois Jesus foi lá e curou ele. Mas voltando ao assunto, quando elas se deparam com aquele culto, aquele ritual fúnebre, aquilo que elas prestariam de honra com Jesus Cristo ressurreto, a mente delas trava, porque agora não está mais no normal. Agora não é um cara bom que fazia coisas boas e que sofreu e foi perseguido pela política religiosa da época e que foi injustiçado e morreu. Agora não é isso, porque isso é normal. Agora eu estou diante de um caixão e tem um cara me falando que aquele cara que estava no caixão ressuscitou. Ele não está mais lá. E isso não depende de ninguém, isso não foi ninguém que fez, isso é uma obra do próprio Deus. O próprio Deus pegou aquele corpo que estava morto e ressuscitou. Aquele Jesus Cristo que se dizia o Filho de Deus e o Messias, ele está vivo. Glória! Ele está vivo. E elas ficaram tão amedrontadas e elas ficaram tremendo que elas não conseguiram falar para ninguém. Olha como é interessante se no coração e na mente nossa delas, né, a ressurreição já estivesse presente, qual seria a reação quando o anjo fala, ele não está aqui, ele ressuscitou? Aleluia, eu sabia, tal, vamos lá, Pedro, tipo, ia sair com aquela coisa porque eu sabia. Mas nem elas estavam preparadas para a ressurreição. Nem elas, foi um choque, porque aí, gente, sabe o que é normal.
Quem aqui já teve essa sensação? Eu já tive. E é um trem assustador. Uma pessoa que morreu, você tem a sensação que você vê ela passando na rua. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão para não passar vergonha sozinho, pelo amor de Deus. Ainda bem que casou com a psicóloga, saía errada, cura, todas essas coisas e tal. Uma vez eu tive a nítida sensação que eu estava olhando assim, e que era a minha avó que estava na rua, igualzinha, veinha, meia carcunda assim, sabe? Com um vestidinho azul. Na hora que se para assim, o coração dá batedeira, dá uma tontura, porque você não está preparado. Eu amava aquela velha, mas morreu. Você não está preparado para ver isso. Aí você olha, aí dá aquela acelerada, você fala, ai Jesus, em nome de Jesus que não seja ela, né? Aí você vira e olha e não era ela. Ainda bem, né? Que sorte a minha. Não era ela, mas era alguém parecida. Mas assim, a sensação de você ver uma pessoa que morreu andando é uma coisa que mexe com a sua cabeça. Por quê? Porque não é normal. E de repente essa mulher, elas receberam a notícia que não era normal. Aquele Jesus estava vivo. E, irmão, enquanto essa notícia não travar a sua cabeça, enquanto você não perceber a realidade da ressurreição, enquanto você não entender que Jesus Cristo está vivo, a sua vida vai ser sempre de um evangelho de sofrimento, um evangelho diluído que não tem poder. Que não tem poder. Aí você conversa com alguém que não é crente, que não conhece Jesus, você fala, e aí, como é que você está? Ah, cara, nas lutas aí, né? Nos problemas, tal. Nossa, o Lula acabou com a minha vida. Aí você fala com o irmão da igreja, e aí, como é que tá as coisas? Ah, rapaz, nas lutas aí, né? Nos problemas, o Lula acabou com a minha vida. Aí você vai e conversa com o cara que não é crente, e aí, cara, como é que tá? Sua mulher, faz tempo que a gente não se vê, isso também. Ah, cara, sabe como é? Mulher é um bicho complicado, né, velho? Ou um dia que eu me arrependi de casar, se eu soubesse, mas estamos levando. Aí você fala com o cara que é da igreja, e aí, bicho, como é que tá? Faz tempo que a gente não se vê, como é que tá sua esposa? Ah, velho, mulher é tudo igual, só muda de endereço. Ou bicho complicado, e não sei o que. Se eu soubesse, nossa, eu não teria casado. Aí você fala, volta pro cara que não é crente, fala, ô, e aí, meu? Como é que tá lá no trabalho? Você tá bem? Fiquei sabendo, né, que você mudou de emprego. Ah, cara, é um inferno aquela empresa lá, é um inferno, cara, você não para, é o dia inteiro, a noite toda, você não tem horário. Você falou, cara, e aí, como é que tá lá sem emprego? Ah, rapaz, é um inferno, porque é segunda, nossa, já me dá dor de cabeça, porque... Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, gente? Jesus está morto para os dois. Jesus está morto para os dois. Segunda-feira. Nossa, se eu pudesse. Segunda-feira. Tem que trabalhar. Tem que voltar para casa. Porque homem é tudo igual. Porque, cadê a diferença? Vocês estão entendendo? Cadê Jesus Cristo ressurreto? O evangelho sem ressurreição é um evangelho sem poder. Um evangelho sem poder não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Você pode até ter boas consciências, bons comportamentos, um padrão moral e ético alto. Sua vida não muda. E ponto, não muda. O que muda a vida de alguém? A ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Ponto, acabou. Resolvido esse assunto. Mas Ele ressuscitou para que a gente tivesse vida. E a gente tivesse vida com abundância. A vida com abundância não acontece na morte. A vida abundante acontece na ressurreição. Vocês entendem isso? Então a única maneira da gente viver, receber, ter de verdade uma vida plena e uma vida abundante é quando a gente entende, quando a gente, não sei qual palavra usar, quando a gente recebe, quando a gente percebe a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto ele continua aqui, no versículo 9. Olha como a ressurreição ela mexe tanto com as pessoas que nem os discípulos conseguiram acreditar nela. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então,
As mulheres foram lá no sepulcro, ficaram amedrontadas, não falaram para ninguém. Jesus foi lá e falou para Maria Madalena. Ela foi e contou aos que tinham com ele estado, né, aos discípulos. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foi visto por ela, o que aconteceu com eles? Não creram. Ó, a gente não está falando de gente ruim. Eu não gosto que mete os pau no discípulo de Jesus. Isso me incomoda. Sabia? Porque eu acho muita cara de pau que esses caras fizeram muito mais coisas que nós tudo junto e a gente senta o porrete neles porque está registrado para a humanidade inteira os erros que eles tiveram, né? Aí se fosse meus erros e os seus escritos, vai todo mundo, né, 2000 anos cacetando a gente, né? O bom exemplo de Pedro, né? Pedro, ele era inconstante, ele afundou. Eu adoro falar isso. Eu quero saber qual de nós teria descido do barco, né? Nenhum. Então deixa o Pedro lá, que pelo menos ele andou sobre as águas. Eles estavam lá reunidos, né? Judas já tinha se matado, estavam tristes e chorando. E quando Maria Madalena falou: eu vi, ele está vivo, ele falou comigo, ele apareceu, Jesus ressuscitou. Eles olharam para ela e não creram. Não creram, acharam que elas tiveram uma visão, que elas viram anjos, que elas estavam emocionalmente perturbadas, mas não creram. Depois, Jesus apareceu, versículo 12, em outra forma a dois deles, acho eu, que esse é o texto dos discípulos no caminho de Emaús, tá bom? Eu acho. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas eles também não creram. Irmãos, a gente está falando de 11 homens que andavam com Jesus, que viram Jesus fazer milagre. Eles viram coisas que ninguém mais viu e que a gente não sabe porque não foram registradas, porque João disse assim, que se tivesse sido registrado tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberia, nem nos livros do mundo inteiro caberiam os relatos de tanta coisa que Jesus fez. Sem contar que Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus lá no Monte da Transfiguração, eles viram a glória do reino de Deus. Eles viram. E aí Jesus falou: ó, não contem nada para ninguém até eu ressuscitar. Eles viram coisas que nós não vamos ver. Eles souberam de coisas que nós não vamos saber. Eles participaram de coisas que nós não vamos participar. Esses caras que abraçavam Jesus, sabiam o cheiro de Jesus, conheciam Jesus, jogavam bola com Jesus, esses caras, quando eles escutaram Jesus, o discípulo e a Maria Madalena falando que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Mas Jesus tinha falado para eles. Eles não acreditaram. Já parou para pensar nisso? Os caras não conseguiram acreditar. Por quê? Porque essa ressurreição não cabe na nossa cabeça. A ressurreição não cabe, não entra. Tipo assim, o cara morreu, ele era meu ídolo, ele era meu herói, ele me curou, ele me restaurou, ele fez tudo. Eu achei que ele ia ser o cara que ia restaurar o governo para Israel, e ele morreu. E aí vem 3 pessoas e falam: eu vi, ele está vivo. E eles falam assim: não está, ele morreu. Não, ele falou comigo, ele me disse que ele ia vir aqui. Não, ele morreu. Eu sei que ele está vivo dentro do seu coração. Eu sei que lá do céu ele olha por nós. Mas ele morreu. E aí no versículo 14, mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes. E tem uma outra versão que diz que Jesus os repreendeu severamente pela incredulidade e a dureza de coração, porque eles não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Os 11 discípulos de Jesus, e aqui a gente coloca os 3 que tem mais ênfase na Bíblia, né, que a gente conhece mais, que é Pedro, Tiago e João. Inclusive João era um discípulo amado, Pedro é o cara que Jesus falou que eu estou Pedro, sobre essa pedra ficarei a minha igreja e tal. E Tiago está meio perdido aí, não serve para muita coisa, mas estava sempre os 3 lá, né? Nem esses acreditaram. Nem esses acreditaram.
Mas olha o que a ressurreição proporciona. E é isso que a ressurreição faz. Versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Olha o versículo 19. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Esse versículo muda tudo. Jesus não é mais o quadro que nós vemos pintado, as imagens da Igreja Católica, ou aquilo que a gente assiste nos filmes, daquele corpo sofredor, magrinho, que morreu e foi esbofeteado. Jesus Cristo hoje é isso aqui, foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Jesus é o Deus ressurreto, todo-poderoso. Esse é Jesus Cristo. Não é mais alguém em que a gente pode ver como homem e se confundir, se ele é um profeta, se ele não é, se ele é o Filho de Deus, se ele não é. Não é alguém que está aqui e a gente pode discordar, fazer coisa, não. Agora Jesus está sentado do lado de Deus no céu. E esse é o Filho. Está tudo bem. Muita saúde, meu irmão. A mamãe está ali, ó. Sua mãe está lá atrás, viu? A gente não pode ter na nossa cabeça a imagem de um Jesus Cristo sofredor, porque na nossa cabeça é assim: Jesus sofre, Jesus é magrinho, Jesus está apanhando, Jesus está todo cortado. E quando a gente pensa num demônio, a gente pensa num demônio como? Alto, forte, com os olhos vermelhos, chifrão, e que vem e faz assim e vai destruir a nossa vida. Se você vem aqui e fala assim: não, vou abrir uma empresa segunda-feira, você não ora por mim lá na minha padaria, na minha loja que eu vou abrir segunda-feira? Aí eu vou lá, oro por você, abençoa aquele lugar, a gente abençoa e tal, beleza. Se na sexta-feira, quando você for, tiver um trabalho de macumba feito na porta da sua padaria, você fica desesperado, porque o diabo vai acabar com você, já passou mal, aquele dia você já brigou, e é o demônio que está fazendo. A gente acredita muito mais no poder do diabo do que no poder da oração e da intervenção divina. É verdade, não é? Está errado. Porque a gente pensa no Jesus sofredor, no Jesus que sofre, no Jesus que é afligido, nesse Jesus magrinho que quer que a gente faça o bem e sofra com ele. A gente não consegue ver Jesus Cristo poderoso, ressurreto, sentado em cima do céu e que pisa na garganta do diabo. Glória. Gosto de contar essa história também com um amigo meu do Marcelinho. Achou fantástica essa história. Cara de Deus, cara bacana mesmo, meu amigo, gosto muito dele. E eu não sei quem sabe aqui que moleque é idiota, né? Não sei quem sabe. Quem sabe disso também? Moleque é idiota. Passa umas coisas na cabeça e eu não sei porquê, né? Quando eu era moleque. E a gente faz. Não tem muito porquê. E aí, tinha um grupo de amigos que era um Réveillon e eles estavam na rua e eles viram uma boneca caída na rua. Lembra da história, Marcelo? Pegaram essa boneca, porque moleque faz essas coisas, né? Pegou a boneca, aquela sem olho, sabe? Que levanta o olho e o outro fica abaixado, é assustador. Lá e era só uma cabeça, tá? E aí passaram na rua e aí passaram em frente à casa desse nosso amigo e tinha umas garrafas de pingue de cerveja do Réveillon que estava lá. Eles tiveram a brilhante ideia de colocar a cabeça da boneca no muro desse cara, a garrafa de pinga e as de cerveja. Moleque mesmo. Por que fez isso? Não sei.
Que moleque faz essas coisas? A gente nunca vai saber por quê. Na hora vem uma inspiração, vou fazer. Então, não, foi para sua casa, né? Beleza. No domingo, esse irmão, que era líder de jovens, pega o microfone do pastor, fala: irmãos, vim aqui nessa noite pedir para vocês orarem por mim e pela minha esposa, porque o inimigo está se levantando. E quando eu cheguei na minha casa, no dia 1º de janeiro, tinha um trabalho espiritual no meu muro. Irmãos, o inimigo está furioso, e eu peço agora a oração da igreja para desfazer esse mal. E os 3 que estavam no carro começam a encolher no culto. Eu não estava nesse dia, depois escutei os relatos. E aquela vontade infernal de dar risada. Né? Infernal, aquela coisa que... Aí é o diabo mesmo, que tá... Não. E eu sei que a igreja entrou numa batalha espiritual para destruir todo espírito de boneca sem cabeça. Todo Exu pinga a vida do irmão. Lembra disso, Marcelo? Lembra? E como o evangelho ele é baseado sempre na verdade, né? Os irmãos não se contiveram e tiveram que falar para ele, né? Falou assim: ô amigo irmão, não foi trabalho de macumba não, foi nós que fez isso lá. Demorou acho que uns 3 ou 4 meses para a reconciliação conseguir rolar naquele grupo, né? Porque pensa num homem que ficou bravo quando descobriu que a macumba foi uma ideia de colocar uma boneca lá. É. Mas é que na nossa cabeça, a cabeça de uma boneca tem mais poder que Jesus Cristo ressurreto. E eu só estou contando essa história dele porque é uma história engraçadíssima. Mas quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Uma oração contrária, gente do céu, nada me arrepia mais do que oração contrária. Você acha que Jesus é Exu para você alguém fazer uma oração contrária e Deus derrubar a sua vida? A gente está fazendo macumba na igreja. Não, aqui não foi para frente, estou sentindo, fizeram uma oração contrária, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós acreditamos mais que o diabo é vivo e que ele atua e tem poder do que Jesus Cristo ressurreto, que pode fazer qualquer coisa e tem todo o poder no céu e na terra. Está errado, gente. Isso está errado. E é por isso que a vida de muitas pessoas dentro da igreja não muda. Porque não consegue ver Deus, Jesus, assentado no céu, com todo o governo nas suas mãos, pronto para destruir toda a obra do diabo. Não conseguem reconhecer e ver na sua própria vida o poder da ressurreição, que liberta do mal, que restaura, que cuida, que cura, que cuida da gente. Esse é Jesus Cristo. É esse Jesus que nós servimos. Esse é o poder da ressurreição. É isso que faz a gente ser feliz pelo simples fato de conhecer Jesus. Eu sou feliz porque eu conheço Jesus. Vamos orar? Vou pedir para você fechar os seus olhos. E hoje, especialmente o dia da ceia, em que o apóstolo Paulo fala que nós nos reunimos diante da mesa do Senhor para lembrar da morte e do sacrifício de Jesus na cruz. E sempre que os apóstolos ou alguém na Bíblia fala isso, eles só dão ênfase na morte porque eles sabem que o ministério da vida começou na ressurreição. E Paulo deixou claro várias vezes: o nosso evangelho é o evangelho da ressurreição.
Pedro, na primeira pregação dele, ele disse: esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. A pregação dos apóstolos, ela mostrava a ressurreição de Jesus Cristo. Nós nos reunimos em torno da mesa da morte, porque essa morte trouxe a ressurreição que nos traz a vida. O objetivo da cruz nunca foi o túmulo, o objetivo da cruz sempre foi a ressurreição. Porque eu entrego a minha vida em favor de muitos, e eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. E meu irmão, eu gostaria que você, nesse momento, refletisse sobre o Evangelho da ressurreição. Você enxerga um Jesus Cristo morto, você enxerga um Jesus Cristo fraco, a sua vida, ela é transformada, a sua vida é uma vida transformada, você é feliz. Eu queria que você pensasse nisso. Você é feliz? Ou você vive uma vida de sofrimento, achando que você está sofrendo porque é o plano que Deus tem para você, para te purificar? A transformação acontece pela ressurreição de Jesus e não pelo seu sofrimento. Mas e o sofrimento? A gente não vai passar por sofrimento desse mundo? Vai, porque o mundo é mau. Vai, porque quando nós escolhemos o bem, fatalmente nós vamos colidir com aquilo que é mal. Mas não é o sofrimento que nos purifica, não é o sofrimento que muda a nossa vida, não é o sofrimento que nos dá santidade, não é o sofrimento que nos dá humildade. Tem pessoas que sentem orgulho de sofrer. Tem pessoas que se orgulham por ter um casamento miserável e desgraçado há 30 anos e acha que isso é uma testificação de você ser uma mulher de Deus ou dele ser um homem de Deus, porque aguenta um traste do lado durante 30 anos. Tem gente que tem orgulho de sofrer. Tem gente que tem orgulho de passar necessidade, porque faz 40 anos que passa necessidade e fala que nunca negou a fé. Então não é o sofrimento que traz humildade. E a gente precisa arrancar isso da nossa cabeça. O que muda a nossa vida é o Evangelho da ressurreição. O que muda a nossa vida é Jesus Cristo ressurreto, que está do lado de Deus e falou assim: vocês vão vencer o mundo porque eu venci também, e eu estou com você todos os dias até o mundo acabar. E porque Jesus subiu do céu, e porque Jesus está do lado de Deus, Ele pode olhar para o Espírito Santo e falar: vai lá e continua a obra, cuida dos meus filhos, cuida dos meus irmãos, enche a vida deles. É porque Jesus Cristo está no céu que o Espírito Santo hoje está aqui. E isso só aconteceu por causa da ressurreição. Nós precisamos parar de trazer flor para o túmulo de Jesus. Nós precisamos acreditar na ressurreição daquele que entregou a sua vida porque nos ama. Porque nos ama. Querido Espírito Santo, eu quero pedir nessa manhã que o Senhor esteja tomando o coração de cada um de nós aqui, com o poder da ressurreição. Que esse evangelho fraco, esse evangelho de sofrimento, esse evangelho que não traz mudança, esse evangelho que não traz restauração, seja arrancado do nosso meio em nome de Jesus Cristo. Esse evangelho pobre, esse evangelho doente, esse evangelho diluído, que não traz vida, que não traz poder, que não traz presença de Deus, que não traz transformação, que seja arrancado do nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, revela para cada um de nós aqui a ressurreição. Muitas vezes o nosso coração é duro, igual foram dos discípulos. A gente não consegue acreditar, a gente não consegue compreender, e a gente precisa que o Senhor chegue para nós e fale assim: ei, eu estou vivo. Pare de trazer flor para mim, pare de trazer unguento para mim, para ungir meu corpo. Eu estou vivo. Sou eu que tenho todo o poder. Não é o diabo, não é a política, não é o dinheiro, não é a economia, não é a doença. Eu tenho todo o poder. E esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem na ressurreição.
Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome os enfermos serão curados. Em meu nome nada lhes fará mal. Este é o poder da ressurreição. Encha, Deus, o nosso coração com o poder da ressurreição. Que o Evangelho pleno enche as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A vida de cada um que está aqui nessa manhã. Para que o teu poder transforme a vida de todo mundo em nome de Jesus Cristo. E essa mentira, essa maldição de achar que por causa do sofrimento a gente vai ser humilde, a gente vai mudar, isso é mentira. O que muda a nossa vida é o poder do Espírito Santo dentro de nós. O que muda a nossa vida é a gente crucificar a nossa carne para que a gente viva a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que muda. É o sacrifício de Jesus na cruz que perdoa os nossos pecados. E nós estamos hoje, Deus, diante da mesa, já consagrando, Deus, esse pão e esse suco de uva, relembrando a morte que nos libertou dos pecados, para que pudéssemos viver uma vida plena na ressurreição. Em nome de Jesus Cristo, fique em pé no seu lugar.